volta com o programa Hora Extra, hoje falando sobre combate ao bullying no ambiente de trabalho com o professor e escritor Antônio Ribeiro. Professor, a gente fala muito sobre bullying no ambiente escolar. É o mesmo que o bullying praticado também no ambiente de trabalho? Eles têm diferença. Geralmente o estudante, quando pratica o bullying, ele quer chamar atenção, ele quer aparecer. Ele, de certa forma, ele quer se tornar popular dentro daquele ambiente. Já no mercado de trabalho, numa situação de trabalho, além de tudo isso, o bullying no mercado de trabalho, ele vira uma relação de poder. Ele gera constrangimento para aquele trabalhador que está sofrendo, mas ele empodera aquele que está praticando. Você imagine que no mercado de trabalho, alguém que é ridicularizado, aquele que vai ser ridicularizado, será que se pintar uma oportunidade de um cargo de chefia, ele terá chance? Será, Gustavo, que ele vai ter chance? Então, dentro do mercado de trabalho, eu também considero o bullying como uma forma de eliminação de concorrentes, gerando desqualificação para um e empoderando o outro. Lembrando que ele atinge até mesmo o espírito de equipe que é necessário para uma maior produtividade no mercado de trabalho. Daí deve ser coibido. O bullying no ambiente de trabalho geralmente é praticado entre empregador e empregado, com subordinados? Também pode ser praticado entre colegas, né? Ele é algo que independe, pode estar numa visão tanto horizontal quanto vertical, desde que ocorra de certa forma que denigra a imagem daquele trabalhador. Por exemplo, um trabalhador ligado a uma função específica, que está passando uma dificuldade em casa, uma questão familiar, e ele retrata para o seu superior. E aquela situação constrangedora que deveria ficar somente no superior, ele espalha aquilo para dentro da instituição, gerando um constrangimento gigantesco para aquele trabalhador. Há um conceito novo aí, tem se falado também do gaslighting, né? Que trata do tipo de manipulação que faz a pessoa duvidar de si mesma. Essa é uma forma de bullying? Explica um pouquinho pra gente esse novo conceito. Pode ser considerado uma forma de intimidação, uma forma de controle, uma forma, sim, de bullying. A partir do momento que o gaslighting, ele faz com que o indivíduo duvide de si mesmo, ele faz com que a pessoa se sinta culpado. Por exemplo, frases, de repente, algo que tem que ser realizado no trabalho, que é algo que você percebe que está fora daquela sua função. E alguém chega e fala assim, mas todo mundo aceitou, só você que não. Todo mundo quer, só você que não. Então, consequentemente, o indivíduo ele tem dificuldade de lidar com esse tipo de situação. Faz com que ele se sinta culpado pela não realização de algo onde se acredita que todos querem. Outra, qualquer tipo de argumentação que o indivíduo tiver pode ser distorcida, de tal forma que quando o indivíduo ele vai rebater, a pessoa vira e fala, tudo que eu falo você interpreta de forma diferente. Professor, vamos voltar de novo ao seu livro, Bullying, o Triângulo da Dor, né? Em que o senhor fala na obra que o bullying é uma doença cultural, uma doença social, é assim? E tem uma idade para acontecer ou não? Infelizmente, esse problema, devido ao manto da brincadeira, ele pode ser naturalizado, normalizado e pode acabar sendo aceito. E ele sendo aceito de ponta a ponta, corre o risco de se tornar uma doença social pela quantidade de casos. Em termos de idades, desde a infância, a adolescência, a fase adulta, a velhice, o indivíduo pode sofrer esse mal. Agora, de forma específica, os casos mais explosivos nós estamos verificando na adolescência. Onde o jovem está formando a sua personalidade. Mas na fase adulta, por exemplo, se dentro do mercado de trabalho o indivíduo sofre bullying no trabalho e ele passa a se estressar dentro do trabalho e leva para casa aquela situação estressante, como é que ficou o jovem que vê aquela situação e vai entrar no mercado de trabalho? Qual é a noção que ele tem do que é a realidade do mercado de trabalho? Professor, é importante a gente também falar que o bullying no ambiente de trabalho, ele afeta o clima organizacional, né?
E aí a gente precisa voltar também ao papel do líder nesse sentido, né? De coibir, de combater esse tipo de prática, né? O espírito de grupo, o corporativismo, a produtividade, aquilo que se espera, uma produção de forma eficiente. Se você tem um ambiente agressivo dentro do mercado de trabalho, é comum o trabalhador se isolar, baixar a produtividade. Então, é essencial que as empresas tenham, além do departamento pessoal, além do RH, a gestão de pessoas. Cada gestor tem que ter a noção mínima de gestão de pessoas para produzir um ambiente menos agressivo dentro do mercado de trabalho, para que a produtividade aumente e que exista o cooperativismo de tal forma que a empresa pode chegar onde ela deseja na produção de excelência. Como que a empresa deve lidar com o bullying de forma eficaz, né? Qual seria a medida mais eficaz para se combater essa prática? Primeiro, a eliminação desse problema, a proibição desse problema. Todos têm que estar atento com que tipo de brincadeira, de comportamento, se isso está gerando constrangimento ou não para quem trabalha lá dentro. Então, a direção daquela empresa tem que coibir, tem que se colocar frontalmente contrária, não admitir esse tipo de comportamento dentro da empresa. Agora, não basta só proibir, você tem que qualificar, você tem que ter gestor que possa trabalhar o comportamento humano e trazer para dentro daquela empresa uma noção de cultura de paz, unindo todos para aumentar a produtividade. Como que os colegas de trabalho superiores podem intervir de uma maneira eficaz quando testemunham suspeito do bullying? Olha, numa prática de bullying, alguém está em constrangimento. Se um amigo que está do lado levantar e sair, já é um sinal de reprovação. Tem que ser denunciado. Tem que ser. Só de levantar e sair daquele lugar, o agressor já percebe que ele não está conseguindo impor a vontade dele e chamar a atenção do jeito que ele gostaria. Outro aspecto, se a maioria decidir que dentro daquele ambiente, aquele comportamento é inadequado, inaceitável, o agressor ele vai ter que mudar o seu comportamento. Então, no fundo, quem potencializa a questão do bullying é quem está observando. Dificilmente o agressor ele acredita que ele está praticando o mal. Ele acredita que é uma brincadeira, uma situação normal que é da vida. O agredido está sentindo a dor física e psicológica. Então, são os observadores que têm o poder, daquele exato momento, de dar um fim ou potencializar aquele caso. Se a maioria decidir que aquele comportamento é inadequado, ele tende a desaparecer. Professor, parabéns pela iniciativa de escrever esse livro e tratar desse tema que é tão importante, que é o bullying, para todos nós, para toda a sociedade. Eu que agradeço ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região por trazer esse tema complexo aqui no estado de Goiás, complexo e difícil solução. Gustavo, você está de parabéns devido à sua sensibilidade social, educacional e trabalhista. Esse trabalho é fundamental para que a gente possa desenvolver cada vez mais o trabalho aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui no Hora Extra. Mais notícias você confere no nosso portal do TRT 18, também pelas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Agradeço a sua companhia. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.